Bom, resenha 2.0. Resenha 2.0? Isso, porque a resenha crítica ela tem uma similaridade, uma aparênciazinha com um primo distante, que é o resumo crítico. É tanto que alguns autores eles chegam a falar que resenha crítica e resumo crítico podem ser a mesma coisa. Mas será que são a mesma coisa? Será que existe alguma diferença entre resenha crítica e resumo crítico? Né? Se existe, qual seria a diferença entre eles? Bom, neste estudo nós vamos dar continuidade aos trabalhos de síntese. Né? O trabalho de síntese de hoje, né, será a resenha crítica. Então nós vamos tirar algumas dúvidas sobre esse gênero, né, que está dentro aí dos assuntos, dos temas relacionados à metodologia do trabalho científico, que nós já sugerimos vagamente, de forma um pouco não compromissada, que é justamente um dos temas mais difíceis que nós encontramos quando a gente fala em ciência. Claro, o método científico, ele por si só não é fácil. A ciência, ela veio para ocupar um espaço de destaque na sociedade, ocupando um espaço, né, substituindo o que antes a filosofia fazia na sociedade. Então é óbvio que a ciência ela não é fácil e o seu corpo de produção, né, de conhecimento está baseada nesse método, né? E o método científico ele não é nem um pouco simples. Então a gente vai continuar tentando descomplicar um pouco a metodologia científica e nós resolvemos começar pelos trabalhos de síntese. E no trabalho de síntese de agora, nós vamos falar sobre a resenha crítica. Então vamos iniciar aí o nosso estudo para tirarmos todas as dúvidas e entendermos melhor esse gênero para que possamos produzi-lo, né, com bastante eficiência e eficácia, ou seja, escrever uma boa resenha crítica. Para iniciar, nós vamos começar justamente com uma discussão. O que é uma resenha crítica? Bom, alguns professores, e quando a gente fala de alguns professores, nós estamos falando basicamente de alguns autores, né, que escreveram livros de metodologia científica, falando aí sobre trabalhos de síntese. Eles vão dizer que resumo crítico e resenha crítica, eles são a mesma coisa. Né? Já outros autores eles vão dizer assim que a resenha crítica ela é muito parecida com o resumo crítico, mas ela é um pouco mais aprofundada. E outros vão dizer que a resenha é basicamente, na prática, um resumo crítico. Então, tantas opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Resenha crítica é resumo crítico? Resenha crítica é uma prima distante do resumo crítico? Como nós podemos entender isso de uma forma definitiva? Será que tem uma possibilidade? Será que há uma possibilidade da gente chegar a um consenso, a uma versão definitiva aí dessas opiniões desses professores sobre a resenha crítica? Talvez não, né? Uma vez que a ciência ela se preocupa mais com as perguntas que são colocadas do que basicamente com as respostas. Até porque o conhecimento científico ele é mutável. Ele pode se alternar, ele pode se transformar, ele pode se modificar com o passar do tempo. Assim como as visões sobre determinado assunto, sobre determinada área do conhecimento. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa similaridade e sobre essa diferença entre resenha crítica e resumo crítico. Bom, afinal, resumo crítico ou resenha crítica? Qual seria a diferença? Bom, os especialistas da área vão dizer que o resumo crítico ele se trata, na verdade, de um resumo indicativo ou descritivo com o acréscimo da apreciação crítica da obra pelo resenhista, né? Pelo resenhista não, no caso aí pela pessoa que está fazendo o resumo. Pelo autor do resumo. Então, o resumo crítico seria, então, um resumo descritivo, um resumo indicativo, com o acréscimo de uma crítica. Né? E essa crítica envolve aí julgamentos de valor e também opiniões, né? Comentários pessoais sobre a obra que foi resumida. Né? Só que tem uma questão aí interessante para a gente já começar a pensar, é que o resumo crítico ele é basicamente de texto.
O resumo é de texto. Você resume um texto, né? Você também pode resumir um filme e fazer apreciação crítica do filme. Mas você pode resumir um jogo virtual? Tem como resumir um jogo virtual? Meio complicado, né? Existe ali uma narrativa, né? Óbvio, o jogo ele é construído em cima da narrativa, mas tem como você resumir se essa narrativa ela é interativa com o usuário? O usuário cria a narrativa à medida que ele joga. A resenha crítica ela é de um produto cultural. A resenha crítica é de um produto cultural. Então, o produto cultural ele pode ser um livro, pode ser uma peça de teatro, tanto escrita como encenada, pode ser uma escultura, pode ser um filme, pode ser um jogo digital. É um produto cultural. A resenha crítica ela é sobre um produto cultural. Você vai resenhar um produto cultural. O resumo crítico, basicamente, ele vai se concentrar naquilo que houver a possibilidade de se escrever um resumo sobre, principalmente textos, né? E aí a gente vai para todos os gêneros, né? Você pode, inclusive, fazer um resumo crítico de um livro de poemas, o que as pessoas acham muito complicado fazer resumo de um livro de poema. Como é que eu vou resumir 35 poemas, 40 poemas que o autor ele reuniu naquela obra? Mas tem sim como fazer isso. O difícil é você tentar resumir uma escultura. Como é que você vai resumir uma escultura? Né? Mas você pode fazer a resenha crítica de uma escultura. Então, a resenha crítica e o resumo crítico tem basicamente essa diferença. A resenha está se concentrada a um produto cultural. Ela vai, né, ser aplicada a um produto cultural. A resenha crítica, você vai resenhar um produto cultural. O resumo crítico, você vai resumir algo que possa ser resumido. Que você possa fazer uma síntese, né? Ou seja, obrigatoriamente ou não obrigatoriamente, né? Ele terá de ter uma narrativa. Quando eu falo narrativa, basicamente é um enredo, né? Uma trama. Mas você pode resenhar um livro técnico que não tem uma trama, mas ele tem uma estrutura, né, discursiva. E essa estrutura discursiva ela pode ser resumida. Então, no caso da resenha crítica, ela não exige nada disso, porque você pode resenhar qualquer produto cultural. Né? Por mais que lá tenha uma parte que você vai fazer um resumo, esse resumo ele pode se concentrar nas características desse produto cultural e não necessariamente em algo do tipo você vai ter que resumir a trama, você vai ter que resumir o conteúdo discursivo desse livro, né, desse filme, dessa peça de teatro. Não, não é isso. Então, nós podemos estabelecer essa diferença, mas os autores nem sempre estabelecem qualquer diferença. Né? Você vai encontrar muita controvérsia no que diz respeito à resenha crítica e resumo crítico na literatura especializada. Então, vamos definir o que é uma resenha para a gente poder continuar. A resenha pode ser definida como mais abrangente que o resumo, em primeiro lugar. Ela, além de reduzir o texto, aqui a gente está falando de resenha de texto, mas eu já falei que a resenha ela pode ser de qualquer produto cultural, mas ela vai resumir o texto, tentando trazer comentários sobre a obra que está sendo resenhada. Então, a resenha crítica ela vai trazer as características do produto cultural que está sendo resenhado. Ela vai trazer, além dessas características, indicações de como você tem acesso a esse produto cultural. E ela vai trazer também julgamentos sobre esse produto cultural, opiniões do resenhista sobre esse produto cultural. Seja ele um livro, uma peça de teatro, tanto faz uma peça de teatro escrita como uma peça de teatro encenada, de um filme, de um jogo digital, de qualquer produto cultural, de uma pintura, de uma escultura, de uma performance, né? Qualquer produto cultural, você pode escrever a resenha. Né? A resenha basicamente é uma apreciação crítica. Né? Tanto que a sua estrutura, e nós vamos ver a estrutura da resenha crítica, ela é flexível, ela não é rígida, você não precisa seguir a estrutura da resenha crítica exatamente como você vai encontrar aqui neste estudo. Né? E nós vamos apresentar duas estruturas diferentes para esse gênero. Então, basicamente, a resenha crítica é isso. É uma apreciação, né, onde você vai fazer comentários, onde você vai dar sua opinião sobre determinado produto cultural. E no meio dessa opinião, desses comentários, você vai fornecer algumas informações sobre esse produto cultural para que a pessoa ela possa conhecer
superficialmente, ela possa ter uma noção do que é esse produto e que ela possa decidir ter acesso a ele ou não. A resenha crítica ela serve basicamente para isso, porque ela é um gênero hoje muito comum, até no meio jornalístico, para filmes, para séries, né, para livros, né, são resenhados o tempo todo pelos jornalistas, né, e agora, né, também pelas pessoas que costumam veicular informações por meio de vlogs, né, de canais na internet, nas redes sociais, porque é um gênero que está relacionado justamente a você apresentar as características de algo e você julgar se esse conteúdo é bom, se esse conteúdo é ruim. E nós vamos ver tudo que envolve aí, todas as características aí da resenha, para vocês entenderem melhor o que você pode fazer com ela. Bom, para redigir a resenha crítica, o que é necessário? Em primeiro lugar, conhecimento completo do produto cultural que você está resenhando, seja ele um artigo ou uma obra. Né? Essa obra pode ser literária, pode ser ficcional ou pode ser não ficcional. Né? Pode ser um texto técnico. Como eu falei, é um produto cultural. Lembrem-se sempre disso. A resenha ela se relaciona a um produto cultural. Produto cultural, ou seja, qualquer produto cultural. Desde um filme até uma pintura. Incluindo aí, né, as obras em formato de texto, tá? Né, literários ou não. Então, a primeira coisa que você vai precisar é ter conhecimento sobre esse produto cultural. Conhecimento completo sobre ele. Segundo, você precisa conhecer o assunto relacionado a esse produto cultural, que é o assunto sobre o qual você vai fazer a sua crítica. Né? Eu vou fazer uma crítica de uma pintura, mas eu não sei nada sobre pintura. Eu não sei nada sobre técnicas. Eu não sei nada sobre estilo. Eu não sei nada sobre escolas. Como é que você vai escrever essa crítica? Não tem como. Eu tenho que fazer uma crítica sobre um filme, mas não sei nada sobre cinema. Não tem como você fazer uma crítica. Você precisa dominar um pouco o assunto sobre o qual você vai emitir suas opiniões, sobre a qual você vai falar, vai dar sua opinião, sobre a qual você vai oferecer ao seu leitor um parecer, né, o seu ponto de vista. Terceira coisa, é preciso uma independência de juízo para ler, expor e julgar com liberdade de preconceitos, simpatias ou antipatias. Ou seja, você precisa ter a independência, a autonomia para que você possa criar a sua visão sobre a obra, criar a sua ideia, construir a sua ideia. Né? E quando você tiver acesso a esse produto cultural, você não pode já se aproximar dele, consumi-lo, para depois escrever sobre ele, já com preconceito. Então, o indicado é que você não leia outros materiais que forneçam opiniões sobre o produto cultural, para que você não possa já ter acesso a esse produto cultural com uma visão pré-concebida sobre ele, né? Uma visão já antecipada sobre ele. Se é um livro, não leia uma resenha, não leia uma resenha sobre esse livro. Leia o livro, depois você escreve a resenha sobre ele. Né? Isso pode prejudicar a sua opinião. Então é melhor ter independência de juízo para você ler, interpretar e também depois para expor, julgar a obra, né? De acordo com as suas características pessoais, a sua percepção sobre a obra, a sua visão, a sua opinião, as suas ideias e as suas emoções, né? O que a obra despertou em termos de emoções em você. Isso é necessário para escrever uma resenha. Bom, também é necessário justiça ao apreciar. A obra tem pontos positivos e tem pontos negativos. Eu coloco apenas os pontos positivos ou eu coloco apenas os pontos negativos. Não. É preciso ser justo. Se a obra tem defeitos, apresente os defeitos. Se a obra tem qualidades, apresente as qualidades. Se a obra tem mais defeitos que qualidades, bom, aí você pode fazer um julgamento. Né? O que é mais válido? Os defeitos que são superiores ou as qualidades que são inferiores, mas são mais consistentes? Isso aí é um julgamento que você vai fazer. Mas seja justo ao apreciar a obra. Segundo, fidelidade ao pensamento do autor. Quando a gente fala fidelidade ao pensamento do autor, não é apenas a texto, mas ao autor do produto. O que ele quis transmitir com sua obra, com seu produto cultural? É um jogo digital. Você vai fazer uma crítica sobre esse jogo, mas pense no que os criadores ou o criador do jogo tentou transmitir, ou tentou oferecer
para o público-alvo desse jogo. Né? Seja fiel ao pensamento do autor, ao que você conseguiu perceber, ou que você leu em termos de percepção, de identificação do que o autor estava pensando ao criar esse produto cultural e qual era a sua intenção, né? Qual a intencionalidade por trás da criação desse produto cultural. Isso aí é o básico que a gente precisa ter antes de escrever a resenha, tá? Bom, agora a gente vai aqui ao que é indispensável na hora de escrever a resenha. A gente viu que era necessário. O que é indispensável? Primeiro, uma leitura rigorosa, analítica do texto ou do produto cultural. Ler, gente, tem um significado além do texto, tá? Além da linguagem verbal. Você pode ler uma imagem, você pode ler uma performance, você pode ler os sentimentos de alguém. O termo ler ele tem um significado muito ampliado hoje. Então, uma leitura rigorosa, uma leitura analítica da obra cultural que você está resenhando. Segundo, informações gerais sobre essa obra, né, e comentários pessoais. Isso é indispensável. Né? Informações gerais sobre a obra para que você possa identificar ela para quem for ler a sua resenha. E depois, não esquecer de colocar comentários pessoais a respeito dessas informações que você está fornecendo sobre a obra. Por último, você precisa também comentar o tema que a obra envolve. Né? Eu estou escrevendo uma resenha sobre um jogo, e esse jogo ele basicamente é ambientado em um cenário de conflito ali entre usuários que explora muito o domínio de estratégias. Então, eu vou ter que falar sobre essa temática. Seria interessante citar a arte da guerra ou o príncipe? Então, né, faça comentários também sobre o tema que o produto cultural explora. Bom, o que é preciso identificar, né? O que é preciso identificar no produto cultural que você vai escrever, sobre o qual você vai escrever a resenha? Os elementos essenciais são: qual tema é tratado nesse produto e qual problema é abordado. Olha, o tema é, de uma forma geral, sobre o que esse produto cultural ele fala. E o problema é, obviamente, aquilo que instiga, o que instigou o autor desse produto cultural a produzir essa determinada obra, né? Qual pergunta ele tinha por trás? O problema geralmente é uma pergunta, né? O problema ele é expresso na forma de uma pergunta, de uma dúvida, de uma indagação. E o tema é o que envolve o produto, tudo aquilo que está por trás, né? Todos os assuntos que estão por trás desse produto cultural. Esses são os elementos essenciais que você deve identificar no produto cultural sobre o qual você vai escrever a sua resenha crítica. Tá? Identifique nele qual é o tema. Para identificar o tema, tente ir relacionando os assuntos que ele trata, né, que ele aborda. E depois identifique qual o problema, qual a pergunta está por trás desse produto cultural. Qual pergunta suscitou, despertou no autor a vontade de produzir, de criar isso que você está resenhando. Bom, os aspectos gerais da resenha crítica. Eita, isso aqui é complicado, né? E vai nos ajudar também a distinguir, diferenciar a resenha crítica do resumo crítico. Ó, a resenha crítica ela vai desenvolver no seu autor a sua capacidade de síntese e também de interpretação e crítica. Ele vai ter que resumir, síntese. Ele vai ter que interpretar e ele vai ter que desenvolver uma crítica. Ela utiliza geralmente a linguagem na terceira pessoa, ou seja, linguagem formal como todo texto científico. Tá? Conduz o leitor para informações puras, ou seja, você vai apresentar informações e acompanhadas de um julgamento, mas informações que são legítimas. Não são releituras. Por isso você não pode escrever uma resenha sem ter tido acesso ao produto cultural. E sim partindo do ponto de vista de outras pessoas. Tem que ser informação pura. Sem uma releitura que você mesmo teve acesso. Tá? Por último, aí diz que a resenha ela é diferente de resumo. Olha, tá vendo? Esse autor aqui já diz que a resenha é diferente de resumo. Porque ela admite juízo valorativo, comentário, crítica, enquanto o resumo pode abolir tais elementos. Mas lembre que isso aí são os resumos de dois tipos que vai abolir esses elementos. São os resumos do tipo indicativo e descritivo e do tipo informativo e analítico.
Lembra que resumo indicativo e descritivo é o mesmo tipo. E o resumo informativo e analítico é o mesmo tipo. Eles só recebem nomes diferentes. É como se fossem sinônimos, né, para aquele tipo de resumo. E esses dois tipos de resumo, né, o indicativo, que é menor, e o informativo, que é maior, eles não aceitam opiniões, eles não aceitam crítica, eles não admitem na sua estrutura opiniões e críticas. O resumo crítico admite, a resenha também. Só que nós já vimos que existe certa diferença entre o resumo crítico e a resenha crítica. Até aí tudo bem. Qual a estrutura da resenha crítica? A gente chega agora ao núcleo da questão, ao núcleo da Terra. Cuidado, lá tem magma. Qual é a estrutura da resenha crítica? Eu devo seguir essa estrutura rigorosamente ou eu tenho liberdade em trabalhar com essa estrutura? Vamos ver? Essa questão de seguir estruturas rigorosamente, ela já está um pouco colocada em xeque há muito tempo. Na literatura nem se fala, né? Mas em textos técnicos, de certa forma também, porque apesar de a gente ter aquele padrão, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão, alguns autores gostam de subversão, né, de mudar a ordem das coisas, e a resenha crítica, por exemplo, ela tem uma estrutura, mas é uma estrutura elementar, que você pode alternar de acordo com sua vontade, né? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos dar uma olhada nisso. Aqui nós temos dois modelos estruturais da resenha crítica. O modelo estrutural A e o modelo estrutural B. Vamos dar primeiro uma olhada no primeiro modelo, no modelo estrutural A. A resenha tem que ter referência bibliográfica, indicações que possam identificar o produto cultural. O recomendado é que essas referências bibliográficas elas sigam as normas da ABNT para referência, de acordo com o produto cultural. Se for filme, referência de filme. Se for livro, referência de livro. Se for artigo, referência de artigo e assim sucessivamente. Depois vem o quê? Depois nós vemos aqui resumo da obra. Né? Resumo da obra. Esse resumo da obra, né, obviamente, ele não vai se restringir apenas a, no caso, um livro, né, ou um texto. O resumo da obra é o resumo do produto cultural. Esse resumo pode ser informações sobre o produto cultural. Só que antes desse resumo da obra, os autores eles costumam pedir também as credenciais do autor do produto cultural. Nos dois modelos estruturais, eles costumam pedir também as credenciais do autor. O que são essas credenciais do autor? Bom, essas credenciais do autor ele vai variar de acordo com a obra, né? Se for um livro, vai ser do autor propriamente dito. Se for de um filme, vai ser do diretor, né? Se for de um jogo, aí vai ser do criador. Então, vai mudar de acordo com o produto cultural, essas credenciais. O que são essas credenciais? Informações sobre o sujeito, né? Informações tanto pessoais como profissionais sobre esse sujeito. Aí depois, sim, nós temos aí o resumo da obra, né? Que é também chamado de digesto. Notem que nos dois modelos tem referência bibliográfica, credenciais do autor, né? De quem produziu, de quem criou a obra. Depois, resumo da obra, que é também chamado de digesto. Nos dois modelos nós temos isso. Depois, agora os modelos começam a mudar. No modelo A, nós temos o quê? A crítica do resenhista, que é o que? Já é a apreciação da obra, nas suas opiniões. O que ele achou do produto cultural, quais os seus pontos positivos, quais os seus pontos negativos. No modelo estrutural B, depois do resumo da obra, nós temos aí as conclusões da autoria, ou seja, o que o autor ele conclui com o seu produto cultural. Aí depois vem a metodologia, qual método o autor usou para esse produto, para a sua criação. Aí, depois da metodologia, é que nós temos a crítica do resenhista, que é a apreciação da obra. Então é aí que ele se reencontra novamente com o modelo estrutural A. Note que antes da crítica do resenhista, no modelo B nós temos as conclusões da autoria e nós temos a metodologia do autor. Ou seja, ele quer que você também fale sobre o que o autor sugere com o seu produto cultural
e que método ele usou para produzi-lo. É muita informação que ele pede antes de você fazer uma crítica. Tá, mas lembre que esse é um modelo estrutural e a gente vai falar depois um pouco mais sobre essa questão de modelo, tá? No modelo estrutural A, depois da crítica do resenhista, ele pede indicações, ou seja, essas indicações é o quê? Para quem você indicaria essa obra? Qual público, qual curso, em qual disciplina usar, em qual área do conhecimento, quais grupos essa obra é mais indicada? No modelo B, também depois da crítica, ele também pede as indicações do resenhista. Então, nisso, os dois modelos também eles voltam a se reencontrar. Bom, nós temos aí modelo estrutural A, modelo estrutural B, com as informações que a resenha ela tem que apresentar para o autor. Para o autor não, para o leitor. O autor tem que apresentar essas informações, seguindo tanto o modelo A como o modelo B. Primeira pergunta, qual modelo seguir? A primeira pergunta é, qual modelo seguir? Qualquer um dos dois. O modelo estrutural B ele é mais acadêmico, ele é mais voltado para a faculdade, para a universidade, e mais voltado para a obra escrita também, né? Para textos. Né? Então, você já sabe, se for um texto, for na faculdade, o mais indicado é que eu use o modelo estrutural B e que a referência siga rigorosamente as normas da BNT. Se não for, se for um exercício didático na educação básica, você pode usar o modelo estrutural A tranquilamente. E, inclusive, você pode até suprimir, você pode até tirar as indicações do resenhista nesse modelo. Né? Você não precisa colocar as indicações. Segunda pergunta, essa foi a primeira, qual modelo usar? Né? Respondida aí. Segunda pergunta, eu devo seguir esse modelo nessa ordem em que ele aparece? A resposta é depende. Novamente, se for um trabalho, se for uma produção acadêmica, né, é indicado que você siga assim, rigorosamente a ordem dos elementos que são exigidos na resenha crítica. É indicado, não significa que você precise. Algumas universidades, algumas faculdades vão te dar liberdade também de você apresentar todos esses elementos, mas não necessariamente nessa ordem. Ou seja, eu não preciso colocar referência no início e depois o resumo. Eu posso colocar referência e resumo entrecortados, né? Sobrepostos, ali, misturados. Pronto? Posso colocar também as conclusões misturadas já com o resumo. Posso colocar também a crítica misturado com o resumo e as conclusões. Então, eu posso ir fazendo aí uma mistura desses elementos, mas o que eu não posso é deixar qualquer um desses elementos faltar no meu texto. Então, tanto seguindo o modelo estrutural A como B, eu posso não seguir a ordem que os elementos aparecem, né? Mas eu não posso deixar nenhum desses elementos de lado. Eu tenho que colocar todos eles na resenha, certo? Se a resenha... Aí agora você vai identificar para que ela vai servir, né? Se for, né, um exercício didático da educação básica, você pode seguir, como eu falei, o modelo estrutural A e não seguir rigorosamente a ordem que os elementos aparecem. Se for uma produção acadêmica, é recomendável que siga o modelo estrutural B e que siga a ordem que os elementos aparecem. Mas, havendo também a possibilidade de não seguir a ordem, mesmo sendo uma produção acadêmica, mas necessariamente que tenha todos os elementos exigidos aí, como metodologia e conclusões da autoria. Então, até aí tudo bem, não é isso? Então, essas são as principais dúvidas e aí estão elas respondidas. Vocês podem também, inclusive, aí também, inclusive, por sinal, pleonasmo vicioso, escrever a resenha colocando esses elementos por parágrafo, caso ache mais fácil organizar o texto, né? Referência um parágrafo, resumo um parágrafo, crítica do registro um parágrafo, indicações do registro um parágrafo. Isso se não for exigido uma quantidade determinada de linhas ou de páginas, tá? Ou se for você resolver fazer o trabalho, né, com todos esses elementos, mas eles espalhados pelo texto, né, misturados aí, né, como uma feijoada bem abrasileirado, uma resenha bem abrasileirada,
aí tudo bem, você pode fazer um pouco mais à vontade. O que você não pode de forma alguma é esquecer qualquer um desses elementos. Isso é indispensável que estejam todos eles na sua resenha, no seu texto. Bom, novamente a gente finaliza aqui com as referências, né, as obras que foram consultadas para a elaboração deste material e deste estudo sobre resenha crítica. São as mesmas obras que foram consultadas para o estudo sobre resumo, né? O livro de Marconi e Lakatos, né? Lakatos de Marconi, o de Moura e o de Prodanov. Acho que é russo, hein? Ou pelo menos de ascendência. Então, essas são as 3 obras que foram empregadas para a organização desse conteúdo e para a realização deste estudo. São obras que eu recomendo a leitura e o estudo rigoroso e sistemático, caso você tenha o interesse de se aprofundar mais em metodologia científica. São obras excelentes para iniciar, principalmente a de Lakatos e Marconi, para quem já iniciou aí um curso superior. É indispensável começar com Lakatos e Marconi, né, com metodologia científica, e as outras 2 obras vão ser também de grande ajuda, porque elas acabam, principalmente a terceira, a de Prodanov, que é uma obra que organiza muito esse conhecimento sobre a metodologia científica de maneira bastante prática, que pode ser muito fácil de ser executado, desde o projeto de pesquisa até a tese de dissertação. E aí a gente vai continuar aí com os estudos sobre trabalhos de síntese. Até a próxima.